Olá, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio da série Explicando a NFL. Hoje a gente vai falar das posições de ataque e de defesa em menos de 10 minutos. Antes de mais nada, já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve se você tá curtindo essa série, vai me ajudar bastante. E eu quero espalhar esse amor de NFL aí pelo Brasil e espalhar a didática de NFL também aí pelo Brasil para todo mundo saber o que tá fazendo quando tá assistindo esse esporte, porque é bastante complicado. Além disso, me segue em todas essas redes sociais aqui e lembrando que dia 12 de agosto eu vou fazer uma super mega live de 10 horas de duração do Madden 22 lá no Twitch. Então já me segue e já se prepara. Então bota o tempo aqui embaixo e vamos começar pela posição mais famosa, o quarterback, o Tom Brady, que é essa camisa aqui que eu tô vestindo do time antigo dele, do New England Patriots. O quarterback, galera, é o cérebro do time. Você vai ver ele aqui nessa imagem, onde ele se posiciona no campo. E além do center, de quem eu vou falar já já, o quarterback é sempre o primeiro a tocar na bola. 99,9% das jogadas passam pela mão do quarterback. Às vezes, tem uma formação diferente chamada Wildcat, muito raramente utilizada, onde o running back ou um wide receiver, que a gente já vai falar, recebe a bola primeiro. Mas muito normalmente, na grande maioria das vezes, quem recebe a bola primeiro é o quarterback. Ele é responsável por ou entregar a bola para o seu running back ou passar a bola para os seus recebedores. Exemplos de quarterbacks bons para você poder acompanhar nessa temporada aí são Patrick Mahomes, que para mim é o melhor quarterback do Chiefs, Aaron Rodgers, quarterback dos Packers, o próprio Tom Brady, quarterback dos Buccaneers agora, e o Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks. A posição de running back é responsável majoritariamente pelas jardas terrestres conquistadas por um time. Como eu falei no primeiro vídeo aqui da série, um time pode conquistar jarda pelo chão, né, correndo, ou pelo ar, quando tem um passe. Quando é correndo, a maioria das vezes também, não é sempre, mas a maioria das vezes vai ser com essa posição, com o running back. Às vezes, um wide receiver pode pegar a bola e fazer uma jogada terrestre também, mas, 99% das vezes vai ser o running back. A posição running back, na verdade, inclui duas subposições, que é a halfback e a fullback. Halfback normalmente é o running back mais famoso, que vai tocar mais na bola. Exemplos são Nick Chubb, dos Browns, Christian McCaffrey, dos Panthers, Saquon Barkley, dos Giants, Alvin Kamara, dos Saints. São running backs top aí da NFL para você poder acompanhar. Dalvin Cook, dos Vikings, enfim, Aaron Jones, dos Packers. Tem um monte de running back bom esse ano na temporada para você poder acompanhar. Esses são chamados de halfback, porque eles não são só responsáveis por correr com a bola, eles também atuam como recebedor em algumas jogadas específicas. O fullback era utilizado muito mais antigamente para correr com a bola, ele era utilizado para correr com a bola muito mais, mas hoje em dia ele serve uma função de bloquear mais do que correr propriamente dito. Exemplos de fullback, você tem o Kyle Juszczyk, que é o fullback mais famoso e o melhor talvez aí da NFL nos 49ers, o Derek Watt, fullback dos Steelers, e o Andy Janovich, fullback dos Browns. Agora, a posição de wide receiver. O wide receiver é o recebedor principal, é a posição principal por receber bolas do quarterback. Eles que são normalmente os mais magros, os mais finos, porque eles precisam ser mais rápidos. Eles que correm as rotas contra a defesa, essas rotas malucas, se você já viu algum desenho de jogada de futebol americano, os wide receivers correm essas rotas. Você normalmente vai ter um wide receiver 1, que é o wide receiver principal, wide receiver 2, que normalmente é a segunda opção, e um wide receiver 3, que é o seu terceiro melhor wide receiver, normalmente não é muito acionado, mas pode ser aquela arma secreta. E a função deles é essa, receber a bola. Quando você vê um passe, normalmente é um wide receiver recebendo, dependendo do time, porque tem mais uma posição que pode receber bola, a gente já vai falar deles aqui, mas, de novo, na maioria das vezes, o futebol americano não tem nenhuma regra que é 100%. Inclusive, até o wide receiver pode passar a bola, nem quarterback passa todas as bolas, mas na grande maioria das vezes, o wide receiver que recebe. Exemplos aí de bons wide receivers para você poder acompanhar, a gente tem o Davante Adams nos Packers, que para mim é o melhor da temporada, o DeAndre Hopkins no Cardinals, que não fica muito atrás, Julio Jones, que agora tá no Titans, era dos Falcons, o próprio Odell dos Browns, que vai ser uma história aí se ele vai bem ou mal, ele não tem ido bem, mas é legal de acompanhar, e muitos outros, principalmente os rookies, que é o que a gente chama de calouro na NFL. Aí a gente tem a linha ofensiva, tá? A linha ofensiva, ela é responsável por proteger o quarterback, e ela é feita de 3 posições diferentes, na verdade, ou 5. A gente tem o
center, que é o cara no meio, são 5 pessoas, então o do meio se chama center. De cada lado do center, a gente vai ter os offensive guards, e de cada lado dos guards, a gente vai ter os offensive tackles. Então, left tackle, pra vocês tá na direita, então tá. Left tackle, left guard, center, right guard e right tackle. O center é responsável por fazer o snap, que é aquela primeira jogada da bola pra trás, onde, né, normalmente ela vai pro quarterback. É responsável por criar bloqueios e criar buracos durante o jogo terrestre e por proteger o quarterback durante uma jogada de passe. E aí, se você pegar um jogador de linha ofensiva, que normalmente são aqueles caras mais grandões, assim, né, pra poder bloquear mesmo, e os wide receivers, que são aqueles caras mais magros e mais rápidos, você ganha um tight end. O tight end é exatamente isso, é o misto entre o wide receiver e o jogador de linha ofensiva. Normalmente é um wide receiver mais fortão. Por quê? Porque além de poder receber bola, além de ter essa função de receber as bolas, ele também é responsável por bloquear em certas jogadas, dependendo do que o time quer fazer. Então, o tight end pode ou correr uma rota, ou ele pode ficar na linha ali pra ajudar na proteção do quarterback. Exemplos de bons tight ends, você tem o Travis Kelce dos Chiefs, o George Kittle dos 49ers, o Rob Gronkowski dos Buccaneers, né? O Rob Gronkowski já tá chegando no fim da carreira aí, mas ele ainda é um bom tight end, etc. E eu não dei exemplo de jogador de linha ofensiva porque tem muito e é mais difícil de acompanhar, tá? Mas, por exemplo, David Bakhtiari é um bom left tackle, left guard, o Joe Bitonio dos Browns é bom, mas o melhor é o Quentin Nelson dos Colts. No meio ali o center, a gente tem vários centers bons. O Travis Frederick, que se aposentou, era um bom deles. A gente tem o Corey Linsley aí, que eu esqueci pra onde foi, mas era dos Packers. Na direita, o Zach Martin dos Cowboys talvez seja o melhor. E o right tackle, a gente tem aí o Ryan Ramczyk dos Saints, que é muito bom também. Agora, as posições de defesa. Vamos começar pela linha defensiva, que é normalmente quem é responsável por atacar o quarterback, né? Pra fazer esses rushes que vocês estão vendo aí, pra poder sacar o quarterback, que é o que a gente chama sack. É um tackle, né? Uma derrubada no quarterback numa jogada de passe. A gente vai chegar nesses termos aí, mas isso é um sack. E os jogadores de linha defensiva normalmente são os responsáveis por isso. E a linha defensiva, basicamente, é dividida em duas posições. Defensive tackle, que é quem fica mais pelo meio da linha defensiva ali, normalmente mais responsável por parar a jogada terrestre e não necessariamente chegar no quarterback. E os defensive ends, que normalmente são os responsáveis por chegar no quarterback. Exemplos de bom defensive end aí, por exemplo, o Myles Garrett, que é dos Browns, o J.J. Watt, que também agora é dos Cardinals, já foi melhor do que é hoje em dia. O T.J. Watt, irmão dele, é um bom defensive end dos Steelers e assim por diante. Depois, a próxima seção ali, a próxima parte da defesa são os linebackers. Os linebackers, vocês normalmente vão ver eles ali no meio da defesa e eles são majoritariamente, de novo, responsáveis por parar a corrida. Eles normalmente estão marcando homem a homem o running back, de quem a gente já falou, e se eles não estiverem marcando homem a homem os running backs, eles normalmente são responsáveis por uma área mais no meio do campo ali. Eles que atacam, sabe os buracos que eu falei que a linha ofensiva é responsável por abrir pro running back passar? O linebacker é quem é o contra-ataque disso. Eles normalmente atacam esses mesmos buracos, só que do outro lado, pra poder pegar o running back antes dele passar por essa avenida aí que normalmente é aberta pela linha ofensiva. Claro que eles também são responsáveis por marcar passes, todo mundo é, no fim das contas, tirando a linha ofensiva, a linha defensiva, mas eles, como eu disse, normalmente a principal função deles, talvez, é parar a corrida. Exemplos de bom linebacker, a gente tem o Bobby Wagner, do Seattle Seahawks, o Fred Warner, dos 49ers, Eric Kendricks, dos Vikings e o Lavonte David, dos Buccaneers. São bons linebackers aí pra essa temporada. E a última parte da defesa é o que a gente chama de secundária. A secundária, ela envolve duas posições diferentes, cornerback e safety, e eu vou explicar cada uma dessas separado. Os cornerbacks normalmente também são jogadores mais finos, mais magros, né, não tão fortes assim, porque eles são responsáveis por marcar normalmente homem a homem os wide receivers. Então eles têm que acompanhar os wide receivers nessa velocidade. Eles que são responsáveis ali principalmente por marcar as jogadas aéreas. A mesma coisa se aplica aos safeties, que estão no fundo do campo. Os safeties normalmente são ali a última área a última proteção, ali o goleiro, se você for imaginar, né, tentando fazer uma analogia com futebol, passou deles provavelmente a touchdown. Mas eles também têm essa mesma responsabilidade de marcar o passe. O safety é dividido entre free safety e strong safety. Tem essas duas, tem essa diferença aí entre essas duas posições. O free safety, sim, normalmente é mais responsável por marcar passe. O strong safety também é, mas ele é mais ativo no jogo terrestre também. Ele também tem uma responsabilidade de descer um pouco mais ali no campo para tentar parar a jogada terrestre. Exemplos
Exemplos de bons cornerbacks aí, você tem o Jalen Ramsey, obviamente, vai ser 99 no Madden dos Rams, o Jair Alexander dos Packers, o Marlon Humphrey, por exemplo, também dos Ravens, são bons cornerbacks pra você acompanhar. E de safety, a gente tem alguns safeties bons também, o Justin Simmons do Broncos é bom, o próprio John Johnson III, que foi pros Browns, agora é bom, Harrison Smith dos Vikings, Tyrann Mathieu dos Chiefs, são todos bons jogadores aí pra você poder acompanhar. Dá uma olhada se você quiser, inclusive no YouTube, melhores jogadas desse jogador, pra você saber mais ou menos o que cada posição é responsável por fazer. E é isso. Eu não sei se eu bati o tempo, eu espero que eu tenha batido o tempo que eu botei como objetivo no começo. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve aí no canal. E se você tiver qualquer pergunta, eu sei que foi muita informação, então assiste o vídeo de novo, assiste devagar. Mas se você tiver qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que eu fico muito feliz de ajudar, beleza? Espero vocês no próximo. Um grande abraço e até lá. Valeu!